happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus walked, sweet Jesus walked. When Jesus walked, Oh, well, he walked. when Jesus walked, He washed my sins away. oh, happy day. 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 When Jesus walked. When Jesus walked, When Jesus walked. when Jesus walked, When Jesus walked. when Jesus walked, He washed my sins away. oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, fight and pray, and be rejoicing every day. Somos a igreja do Senhor, criados por Ele, fundamentados nele, para que vidas sejam salvas por Ele, através dele e para Ele. A igreja que adora ao Senhor, a igreja que vive por Ele e para Ele. Jesus, muito obrigado por ter nos criado, nos salvado e nos criado como igreja. Espírito Santo, que nessa noite a Tua graça, a verdade de Cristo seja derramada sobre a nossa vida. A verdade que nos liberta, a verdade que nos transforma, a verdade que nos aproxima do Senhor, a verdade que faz com que vivamos não vidas religiosas, mas vidas espirituais. Eu te dou toda a honra, Jesus, e toda a glória. Que seja mais uma noite espetacular do Senhor, para a honra e glória exclusivas do Senhor, no teu nome. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa boa, criançada. É isso aí. Hã? Coisa boa. Crianças e adolescentes, tem sala para vocês. E nenenzinho de colo também, nós temos o berçário. E é transmitido ao vivo o nosso culto lá dentro. Então você, mãe, papai, se você quiser, vai lá que vai ser benção. Tem sofá para você sentar, tem brinquedinho para as crianças. Bênção para as vidas de todos nós. Amém? E Deus tem algo fantástico para nós hoje. Às vezes eu vejo assim, né? Essa semana mesmo eu escutei uma irmã em Cristo se queixando de algo que foi criado por Cristo que não funciona. Algo que foi criado por Cristo que se tornou peso, se tornou manipulação, se tornou talvez com outros interesses. Estamos falando de igreja. A igreja, ela foi criada por Cristo, fundamentada em Cristo. E se foi criada por Ele, e se é para Ele, é ser por meio dEle, como é que isso pode ser ruim? Amém? Se a igreja de Cristo for um negócio ruim, então parece que Cristo é ruim. Por isso que tem um monte de gente lá fora. Um monte de gente que não quer entrar. E um monte de gente que saiu e falou assim, ó, não me chama de volta mais não, porque eu não quero isso na minha vida. Eu não quero ser cobrado, eu não quero ser enganado, eu não quero ser manipulado. Mas será que essa é a igreja de Cristo? Porque se essa é a igreja de Cristo, Cristo está ruim então. Se a igreja de Cristo é algo ruim para a minha vida, Cristo então ele é ruim. E eu tenho certeza e plena, absoluta certeza de que Cristo é maravilhoso, é bondoso, é misericordioso, é gracioso. Ele é como um pai. Ele é pai para as nossas vidas. Deus é pai para nós. A Bíblia diz que ele comprova, né? Ele provou o amor dele para com as nossas vidas quando Cristo morreu em favor, em benefício de cada um de nós. Como é que uma igreja que é de Cristo pode ser ruim? Então, o que Deus quer falar conosco hoje é sobre a igreja dele. Amém?
Olha o que diz esse texto aqui, ó. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 20, nós vamos ler, depois a gente dá uma... Não, eu vou lendo. Na hora que tiver que parar, para. Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e há ainda quem diga Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus falou com eles, mas vocês, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Quem que é Jesus para você? Tem muita gente que trata Jesus como um líder da igreja evangélica. E aí o líder da igreja católica é o Papa, o líder do budismo é o Buda, o líder do espiritismo é o Allan Kardec, e todos são líderes. Todos são pessoas, né, e tem o Confúcio, e tem Testemunho de Jeová, e tem Adventista do sétimo dia, tem a Ellen White, as pessoas comuns. O meu líder é esse, a minha líder é essa. E trata e coloca Jesus no mesmo pacote. Por isso que Jesus estava com os discípulos e falou assim, o que o povo diz que eu sou por aí? Aí uns falaram assim, uns falam que é Jeremias, João Batista, outros falam que você é um dos profetas, mas Jesus falou assim, mas e vocês? Nós temos andado junto. Quem que eu sou para vocês? Pedro levanta e fala assim, tu és o Cristo. Não é um dos Cristos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando existe esse entendimento, essa revelação, meu irmão, cadê as outras lideranças? O que existe muito no mundo inteiro são filosofias de vida, ensinamentos, e as pessoas passam a viver baseado em ensinamentos dessa liderança. Jesus não veio trazer ensinamento simplesmente para nós. O ensinamento veio depois. Jesus veio trazer vida. Amém? Eu preciso entender que Jesus ele não está no patamar de eu sigo esse líder, eu sigo outro, e todos os caminhos levam a Deus, porque Deus é bom, Deus é um só, todas as religiões. Não. E não estou aqui para falar que o outro é ruim, que nós somos bons. Não. Eu estou falando de quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para você. Você e eu precisamos ter essa revelação, esse entendimento que Jesus ele não é um líder espiritual. Que Jesus ele é o Cristo. Que Jesus ele é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. E o que significa Jesus ser o Cristo? Domingo passado estava falando, né, quando Deus falou assim, vocês vão comer da carne do cordeiro assado. Não a carne crua ou cozida em água, mas a carne do cordeiro na Páscoa. Tem que ser assada. A carne crua não serve. Tem que ser assada. O que é comer de Jesus cru? Foi o que estava quando Jesus chegou, estava lá em Nazaré, que era a região que ele tinha sido criado. Que ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. A Bíblia diz que todo mundo ali conhecia Jesus. E tratava Jesus, mas quando eles viram Jesus ensinando e falando, né, ensinando umas coisas diferentes, manifestando o poder de Deus, milagres de Deus ali, ainda que poucos, eles ficaram espantados e falaram assim, de onde que vem tudo isso desse homem? Porque esse daí não é o filho de José, o carpinteiro? A mãe dele não é a Maria? Os irmãos de Jesus não chamam Tiago e não sei mais quem, Judas e não sei mais quem? 4. E as irmãs dele, pelo menos 2. Então Jesus, pelo menos, tinha 6 irmãos. Porque a Bíblia menciona 4 com nome e fala das irmãs. E as irmãs dele não vivem conosco? Numa dessa, o que cai? A virgindade de Maria. Irmão, que igreja é essa? E aí eles ficaram ali e falaram assim, de onde que vem isso? Eles conheciam então o Jesus cru. Eles conheciam então o Jesus histórico. Eles conheciam o Jesus que morava na esquina ali, na rua tal, na casa tal, que trabalhava com o pai, que era filho do fulano, filho da outra. Irmãos, quem que é Jesus para você? Se Jesus ele fosse simplesmente o líder da religião evangélica, como diz o pastor Célio, está na roça. Nós estamos perdidos. Jesus ele não é líder de nada.
Jesus é o criador do cristianismo. Jesus é o fundador de um relacionamento não baseado no que o homem faz para buscar Deus, mas o que Deus fez para buscar o homem. O que é religião? O homem tentando chegar a Deus pelos seus meios, pelos seus méritos, pelas suas obras. E o que é cristianismo de Cristo? É Deus buscando o homem através de Cristo. Quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, existia uma profecia lá atrás, no Antigo Testamento, que todas as pessoas, hebreus, judeus, ou até mesmo os que não eram judeus, eles sabiam que existia uma promessa de que um dia viria o libertador, o Redentor. É tão bacana que não se chama Jesus Redentor, mas é Cristo, o Redentor. O que é o Jesus cru? É o Jesus antes da cruz, é o Jesus vivo. É o Jesus que muita gente conhece. E ele é um líder, ele é uma pessoa espiritualizada, ele é um profeta. Não, está tudo errado. Jesus, ele é o Cristo. Jesus é o único Filho do Deus vivo. Nós precisamos ter essa revelação, daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Quando diz que Jesus é o Cristo, quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, Pedro sabia de tudo que ele já tinha ouvido e falou assim, esse é o cara. Tem um texto em João capítulo 4, quando os discípulos vão buscar comida, e Jesus vai matar a sede de uma mulher samaritana, e os samaritanos, como diz a Bíblia, não se davam com os judeus, por uma situação lá atrás no Antigo Testamento. Jesus vem e vai matar a sede dessa mulher, essa mulher começa a fazer umas perguntas para Jesus, olha que bacana. Capítulo 4, versos 25 e 26. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, o Cristo, aquele que viria... Irmãos, a palavra Cristo é ungido. A palavra Messias significa ungido. Messias é Cristo no hebraico. Cristo é ungido no hebraico. Cristo significa ungido no grego. Hebraico, a língua do Antigo Testamento. Grego, a linguagem do Novo Testamento. Então, quando diz Cristo, Messias ou Cristo, Messias ou ungido, está sempre se referindo ao ungido de Deus, que você vai entender o que significa ser ungido de Deus. A mulher disse a Jesus, eu sei que o Messias, que o Cristo, que o ungido de Deus está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Olha o que ele respondeu para ela. Assegurou-lhe Jesus, eu que te falo, sou o Messias. Essa mulher, ela não era judia, essa mulher não era evangélica. Essa mulher, ela sabia que um dia Cristo viria e quando ele viesse, ele ia esclarecer tudo, ele ia acertar tudo, as coisas iam ser diferentes. Tem um texto em Atos, quando Pedro, o mesmo Pedro que negou Jesus, esse mesmo Pedro, quando Jesus, depois que Jesus ressuscitou, morreu para perdoar pecado, ressuscitou para nos trazer justificação. Esse mesmo Pedro, 50 dias depois que ele foi cheio do Espírito Santo, no Pentecostes, esse mesmo Pedro começa a discursar numa sinagoga, a igreja dos judeus, e batendo de frente com os judeus, com os sacerdotes, com todo mundo que estava ali, e ele falando assim, exatamente o que? Ele falou assim, esse Jesus que vocês assassinaram, olha o que Deus fez desse Jesus. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus fez Jesus Senhor e Deus fez Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Meu nome é Marcelo Batagini. Jesus Cristo, não, Jesus o Cristo. Igual fala-se, né, de João Batista, mas é João o Batista. João, aquele que batizava. Jesus, que é o Cristo. O que significa ser o Cristo de Deus? Existe uma profecia no Antigo Testamento, capítulo 61 de Isaías, que um dia, o livro do profeta Isaías, ele é chamado de profeta messiânico, porque foi o profeta que Deus mais revelou que existiria um dia em que o Messias, o ungido, o Cristo de Deus, ele viria e restauraria todas as coisas. Principalmente nos últimos capítulos de Isaías, então está falando sobre a volta de Jesus, a vinda de Jesus, e depois
também a volta de Jesus, sobre o reino que seria na terra e sobre o reino milenar. Está tudo isso escrito no livro de Isaías. E no capítulo 61, existia uma profecia de que existiria um dia que o Espírito Santo de Deus viria e ungiria. O que é ungir, segundo a Bíblia? Não é derramar azeite, não é passar óleo ungido. Aliás, isso no Novo Testamento não existe. Pastor, se você quiser aprender sobre isso, entra no YouTube da igreja, no Sal da Terra PC, e descobre lá óleo ungido e unção com óleo. Você vai ver que o óleo ungido era um negócio feito de especiarias no Antigo Testamento por pessoas qualificadas com um propósito, lá atrás. Você vai ver que unção com óleo no Novo Testamento é muito, mas muito diferente do que vive-se hoje em dia e se vê hoje em dia. Existem duas palavras, não vou falar muito não, mas só vou dar um norte. Existem duas palavras para ungir no Novo Testamento. Essa palavra, existe uma palavra que chama-se crio, em grego, que é C-R-I-H-O, crio, que significa a unção espiritual. Existe a palavra aleifo, com PH no final, A-L-E-I-P-H-O, aleifo, que é a mesma palavra para untar, ou para passar óleo. Nesse caso, nós vamos ler agora que Jesus Cristo, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Pensa, você acha que o Espírito Santo se materializou, pegou um pote de azeite e derramou na cabeça de Jesus? Da mesma forma que isso é loucura para nós hoje, é loucura achar que o Espírito Santo hoje está dentro de um pote. Então eu vou derramar, o fulano virou pastor, o fulano virou apóstolo, essa unção é para isso, é para aquilo. Ah, eu vou ungir, eu comprei um carro novo, eu vou ungir, meu irmão, eu já fiz isso. Hoje eu não faço mais. Porque o Espírito Santo ele não habita num azeite, o Espírito Santo não está dentro de um pote, o Espírito Santo habita em mim, que sou o templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos livres e libertos de qualquer coisa. É de paninho, é de azeite, é de rosa, é de caneta ungida. Nada disso tem a ver com o Novo Testamento, com Cristo. Amém? Fica, pastor, estou te libertando. Amém? Estou impedindo, eu estou libertando o teu dinheiro. Porque você já viu que sempre essas coisas corre um cascai no final. Esse óleo veio lá de Jerusalém feito. Quanto custa um tubinho? Parecendo que esse tubinho de Epocler. Quem já tomou Epocler? Levanta a mão. O figão no outro dia estava desse jeito. Ó. Aí tomava um Epocler, ficava pior do que estava antes. Não é verdade? Então, meu irmão, o tubinho custa quanto? Esse é R$50, porque veio de Israel. Aí o cara, ele fica dependendo daquele tubinho, onde ele vai, tá com aquilo lá. Eu andava com dentro do carro. Tinha que orar, peraí, deixa eu pegar o óleo ungido. Aí a fé não está na oração e no nome de Jesus, a fé está no óleo ungido. Eu sei que você já fez isso também. Amém? Mas graças a Deus que Jesus veio para nos libertar. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, a palavra ungir ali significa escolher, separar e capacitar para um ofício. É crio. Ele foi ungido, ele foi escolhido, vai ser você, foi separado de todo mundo, vem para mim e foi capacitado. Pastor, deixa eu dar uma notícia para você. Você é ungido de Deus. Amém? Eu sou ungido de Deus da mesma forma que você e vocês são ungidos e ungidas do Senhor. Por quê? Porque Cristo está dentro da sua vida. Sabe, deixa eu libertar você mais de uma coisa. Sabe aquele negócio do pastor, eu sou ungido de Deus, e ninguém pode falar contra o pastor, porque o pastor é ungido de Deus, baseado num texto lá de Davi com Saul? Deixa eu dar uma notícia para você que está em casa. Você também é ungido de Deus. Você que é crente, você que tem Cristo na sua vida, você também é ungido de Deus. Da mesma forma que você não pode tocar no pastor, o pastor também não pode tocar em você, principalmente no teu dinheiro. Pastor, hoje o negócio vai cantar. A chinela vai estralar hoje. Por quê? Porque Jesus ele veio para nos libertar. E tem pessoas que estão escravizando as pessoas. Tem lideranças evangélicas que ao invés de libertar as ovelhas que são do Senhor, estão escravizando as ovelhas do Senhor.
comendo a gordura, isso daí é uma profecia lá de Ezequiel, comendo a gordura das ovelhas, se vestindo com a lã das ovelhas, ou seja, ao invés de entregar, Jesus veio o quê? Ele veio para dar a sua vida para as ovelhas. João 10 diz que o mercenário, ele rouba as ovelhas. Ele pega as ovelhas para si. Ele falou assim, mas o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas e para as ovelhas. Ele não se beneficia das ovelhas. O que é que nós temos visto hoje? Através dos ungidos de Deus, os apóstolos. Aí vai ficando maior, né? Pastor já não nada. Aí tem que ser apóstolo, não como chamado, mas não como função ou chamado, mas como ostentação. Aí depois apóstolo não dá, mas tem que ser bispo, e depois tem que ser rei, e depois tem que ser... Esse dia eu escutei uma frase, pai apóstolo. Falei, cara, deve ser o cara. Hoje tem curso de teologia que você sai de lá, você sai doutor em divindade. É ridículo isso, né, meu irmão? Baseado em Cristo, no amor de Cristo, na graça de Cristo. Por favor. Amém, irmãos? Sabe, Deus ele é maravilhoso. Então, quando Jesus ele foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi escolhido, você, separado, vem para o meu lado, e ele foi capacitado. Da mesma forma que existe um chamado de Deus na sua vida, existe na minha vida, existe um chamado de Deus na sua vida. Você também foi escolhido por Deus. Você também tem um chamado de Deus na sua vida. Você pode não saber qual que é ainda, mas existe algo de Deus na sua vida. A Bíblia diz em João 15,16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, fui eu que escolhi você. Eu te escolhi para você ser bênção nessa terra, para você ser abençoado e ser bênção, para que eu flua através da sua vida, para que os milagres, os meus milagres continuem acontecendo através da sua vida, para que vidas continuem sendo salvas e transformadas e principalmente libertas por Jesus através das nossas vidas. Amém, meu irmão? O Espírito Santo ele veio e ungiu Jesus. Essa era a profecia lá de Isaías. O cumprimento da profecia, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: Jesus viajou para Nazaré a partir do 16, onde havia sido criado, e conforme o seu costume, num dia de sábado, ele entrou na sinagoga. Jesus ainda vivia no tempo da lei. Sábado, vai para a sinagoga. E posicionou-se em pé para fazer a leitura. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, que era o capítulo 61 para nós, mas naquele tempo não existia capítulo, existia um livro, existia um rolo. Então, o escriba, ou o que cuidava, ele foi lá, pegou na biblioteca da igreja, ele vai lá e pega um rolo, e entregou aleatoriamente, coincidentemente, e a gente sabe que não é nem aleatório nem coincidência, foi algo divino, foi Deus falou, acho que a mãe falou, não, pega essa daqui, ó, pega esse rolo aqui. Chegou e entregou para Jesus. Olha aqui que bacana. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E desenrolando, por outro acaso, uma outra coincidência, ele achou o lugar onde estava escrito o quê? A profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me criou. Ele me escolheu, ele me separou e ele me capacitou para pregar o evangelho, as boas novas, não é lei de Moisés, mas as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. Amém? Todo mundo sabia dessa profecia. O dia que Jesus pega esse livro e lê, mais para baixo ele fala assim, ó, hoje se cumpriu a escritura que acabastes de ouvir. Jesus estava falando assim, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou aquele que era para vir, eu sou aquele que foi profetizado, eu sou. Não é homem, não é Davi, não é João Batista, não é Maria, não é José, não é Marcelo, não é Sal da Terra, não é Calvino, não é Lutero, não é ninguém, não é o Papa, não é ninguém. Eu sou o Cristo. E olha que importante isso. Lucas, continuando em Mateus, porque baseado nisso, e Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, aquele que era para vir, você é aquele que cumpriu as profecias, você é o cumprimento das profecias, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu. Então a primeira coisa que acontece, quando você tem conhecimento, a revelação de que Jesus é o Cristo, qual foi a primeira coisa que Jesus falou para ele? Você é um abençoado.
Diga para você, eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Amém? Abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi revelado, por isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Petros. Petros é o nome de Pedro em grego. Tu és Petros. E sobre essa Petra, Petros é como se fosse uma pedra brita. E Petras, e pedra, é rocha. É uma gigantesca rocha. Da mesma forma, da mesma maneira eu te digo que você é Pedro, porque ele chamava Simão, ele já até mudou o nome. Você chamava Simão, agora eu estou te chamando de Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, e sobre esta pedra, essa rocha monstruosa, essa revelação grandiosa de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. A igreja de Cristo, ela é alicerçada, fundamentada na revelação de que Ele é o Cristo. Não é na visão de um homem. Não é da doutrina de uma religião. A igreja de Cristo, e sobre esta Pedro, você se chama Pedro, Petros, e sobre esta rocha, Petra, essa Pedro e Petra, gigante, uma pedra gigante. Essa revelação gigante. Sobre esta revelação, baseado na revelação que você teve, eu vou edificar a minha igreja. Jesus vai edificar a igreja dele, baseado na revelação que nós temos dele. Você que está em casa, você está em cima de qual revelação? Você está em qual igreja? Uma igreja que a revelação veio, Deus me deu essa direção, Deus me deu essa visão, Deus me deu isso. A igreja de Cristo? Pode estar até escrito. Mas essa igreja ela está sendo edificada sobre Pedro ou sobre a revelação de Pedro? Da igreja que foi edificada sobre Pedro. Mas não é sobre Pedro que a igreja está edificada. Ela deve ser edificada. Ela deve ser edificada sobre Cristo. E sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Cristo tem uma igreja dele. E a igreja dele é criada por ele, fundamentada nele, com a autoridade dele, para ele. Amém? Pastor, e o que é igreja? Igreja é esse barracão? Não, isso daqui é um barracão, isso daqui é parede, teto e chão. A igreja somos nós. Quando ele falou, Pedro, sobre essa revelação, a minha igreja vai começar através de você, mas não de você como homem. Vai começar através de você na revelação que você teve. O Sal da Terra não é a igreja do pastor Marcelo. O nome Sal da Terra tem que ter com CNPJ por causa da legislação natural e humana. Mas essa igreja aqui, para a honra e glória do Senhor, ela está baseada em Cristo. Ela é fundamentada em Cristo. A autoridade está em Cristo. Eu não tenho nada a ver com isso daqui, não. É o que eu falo, eu quero ser apenas um boneco ventríloco, sabe aqueles bonecos que ficam sentados no colo de alguém e o rapaz mexe a boca e ele fala sem a pessoa perceber? Eu quero que Jesus esteja aqui sempre, eu quero que o Espírito Santo esteja aqui, eu esteja só abrindo e fechando a boca, mas é Ele que está falando, porque a igreja é dele, a igreja é para Ele, a igreja foi formada por Ele, para Ele e por meio dele. Nós precisamos ter esse entendimento, essa revelação de que Cristo é o fundamento da nossa vida. O que Cristo fez por mim, quem Cristo é, não simplesmente o Jesus histórico, que tem um monte de ensinamento que é até bacana. Pastor, não são os ensinamentos de Jesus que me salvam, mas foi a morte e a ressurreição de Jesus que me salvou. Tem gente que vive, que tem as filosofias de vida e pega um fundamento daqui, pega uma frase bonita aqui, pega um ensino bacana aqui, e aí vive aquilo achando que aquilo basta. Se isso bastasse, Jesus, ele não precisaria ter morrido. Ele só traria os ensinamentos, falava, gente, abraço para vocês,
Graças a Deus, sem cruz, sem chicotada, sem morte, e não preciso de ressurreição, porque eu nem morri. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, significa que isso foi necessário. Como é que se é feito um discípulo? Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele diz assim: e esses sinais seguirão. Eu volto. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, ensinando os mandamentos, os ensinamentos que eu tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Tem gente que só está na parte 2. Tem gente que não se batizou ainda. Pastor, mas eu batizei, eu fui... Não, você não se batizou. Talvez você foi batizado quando você era neném. Você precisa se batizar. Você precisa olhar para a cruz vazia, olhar para o túmulo vazio e entender: o Filho do Deus vivo, Jesus, o Cristo, esteve lá para perdoar o meu pecado. O túmulo está vazio porque Deus o ressuscitou. Eu sou justificado, aceito, aprovado, inocentado por aquilo que Cristo fez. Bons ensinamentos, conduta moral correta, uma vida de acordo com a sociedade, isso não basta para ser salvo. E é isso que um caminhão de igrejas estão se fundamentando. Ao invés de se fundamentar que Cristo é essa rocha, que Jesus é o Cristo, que Jesus era aquele que viria, é aquele que viria para trazer o ano da graça do Senhor, é aquele que viria para libertar os oprimidos, é aquele que traria o evangelho, as boas novas de que ele morreria, não eu, que ele se sacrificaria, não eu, que era o sangue dele, a vida dele que era ser sacrificada e morta, não a minha. É o cordeiro lá de trás, de domingo passado, o cordeiro pascal, o cordeiro da Páscoa. A Bíblia diz que eles pegavam o sangue do cordeiro e passavam nos umbrais das portas. E a Bíblia diz que Deus falando: quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Só um paralelozinho aí. Aí as pessoas pegam hoje o óleo ungido e passa no carro, passa na casa, passa nas portas da empresa. Mas o que tem a ver óleo com sangue? Mas dá dinheiro, dá ibope, vamos passar. Deus falou assim: ó, quando eu vir o sangue dos hebreus, o sangue dos açoites, quando eu vir as obras dos hebreus, quando eu vir a retidão e a obediência dos hebreus, não, quando eu vir o sangue do cordeiro perfeito, sem mancha, eu passo por cima. É o sangue de Cristo, é o sangue de Jesus. E quando que teve sangue de Jesus? Quando ele estava cru, vivo, ou depois que ele foi assado, morto? Quando que existiu o sangue libertador de Jesus? Quando ele estava vivo ou quando ele deixou de ser Jesus e transformou em Cristo? O sangue só foi depois da cruz. Antes da cruz não teve sangue. O sangue só veio depois do sacrifício. Por isso que você e eu temos que ter a revelação de que Ele é o Cristo. E o sangue de Cristo, e o nome de Cristo, e a vida e a morte e a ressurreição de Cristo em mim, muda completamente a minha vida. Olha o que diz esse texto aqui, continuando. Volta para mim, por favor, o 18. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa revelação que você teve, eu edificarei a minha igreja. E a primeira coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos sobre a palavra prevalecer, isso não quer dizer que não existe combate ou embate ou tentativa de invasão. A polícia prevaleceu contra os bandidos naquela prisão. Os bandidos estavam tentando sair, mas a polícia prevaleceu. Mas os bandidos estavam querendo sair, mas a polícia prevaleceu. Da mesma forma, o diabo, o inimigo, ele quer prevalecer na minha vida. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Qual igreja? A igreja dele, que foi edificada por ele,
que tem Ele como alicerce, que tem Ele como fundamento, quando eu creio que Jesus é o Cristo, quando eu olho para Jesus e falo, é você que me salva, é você que me perdoa, é você que me mantém salvo, é você que me cura, é você que me enriquece, é você que veio trazer vida e vida em abundância para mim, é você que me liberta, é a tua obediência que me torna justo. Tudo isso é ter a revelação de que Jesus é o Cristo. O diabo vem e você fala assim, cara, para de olhar para mim, a cruz está vazia. E aí ele vem para prevalecer com uma enfermidade, você diz o quê? O meu Cristo, o meu Cordeiro, ele se enfermou por mim, para eu ficar curado. Em nome de Jesus, o Cristo, eu sou curado. Vem, você dá outra nele. E aí vem uma situação, todas as situações que ele tenta prevalecer na sua vida, você fala, para. E você fala assim, mas para por quê? Olha a sua vida, olha a sua conduta, olha o que você fez ontem. Igual aquele filme, eu sei o que você fez no verão passado, eu sei o que você fez sexta-feira. Ô, Chifrudo, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou nem aí que você sabe, eu deixo de saber. Eu não estou nem aí do que eu fiz, eu só tenho uma certeza, eu sei o que Jesus, o meu Cristo, fez por mim. E ponto. Porque na hora que vem a desobediência, na hora que vem uma falha minha, ele vem... Lembrei do Veríssimo, ó. Vem para furar meus olhos, vem para acabar com a minha vida, vem para me destruir, vem para me acusar, vem para me condenar, para falar assim, você não vale nada. Oh, meu irmão, quando você tem a revelação que você é de Cristo na sua vida, você está montado na obra consumada de Cristo, essa obra não muda, a obediência não muda, o que Ele fez por mim, por você e para mim, isso não muda. E você só mostra a cruz vazia. O benefício da cruz. Você só mostra o túmulo vazio. Rapaz, a justiça já foi feita. Ah, mas você foi injusto. Você pecou. A justiça de Cristo continua prevalecendo na minha vida. Olha o que diz em Isaías 54, 17. Toda arma forjada, todo levantar do diabo, todo pensamento do diabo, toda investida do diabo, toda arma forjada. O que é uma arma forjada? Uma arma preparada. Contra ti não prosperará, não prevalecerá. Toda a língua que ousar contra ti, o diabo, em juízo tu a condenarás. Por quê? Baseado no ser, na tua obra? Não, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede do Senhor. Não é direito que procede de mim, não é obra que procedeu de mim, mas é herança. O que é herança? Às vezes uma pessoa te liga, fala, ó, tem um testamento aqui, esse testamento foi lido e você é um herdeiro, você está inscrito, você faz parte, você foi arrolado como os herdeiros. Aí eu pergunto, mas o que eu fiz? Nada. E você recebe uma herança. Você recebe direito. O que existe hoje dentro da igreja evangélica? Dever e cobrança. Não é herança e direito. Existe cobrança e existe dever. Porque você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. Porque se você não fizer... Essa não é a igreja do Senhor. Essa é uma igreja que não foi fundamentada e alicerçada na obra consumada de Cristo. Mas o que vigora nessa igreja ainda é a lei de Moisés. Levítico, Deuteronômio, cobranças e exigências. E não pode comer isso, e não pode no sábado, e não pode. Não é herança do Senhor, não tem direito do Senhor. Tem dever para com Deus e tem cobrança, mas não é de Deus. É do pastor, é do líder. A igreja de Cristo, ela tem que ser igual Cristo é. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A igreja de Cristo tem que ser suave, tem que trazer descanso, porque foi isso que Cristo veio fazer. Na igreja de Cristo tem que ter cura, tem que ter paz, tem que ter bênção,
As pessoas têm que ser abençoadas. E eu não estou falando, então, gostei, então não precisa fazer nada, igreja da porta larga, do caminho largo, então pode fazer tudo, não tem problema nenhum, não é nada disso, meu irmão. Não é nada disso. Isso é o que eles falam da gente, mas não tem problema. Eu estou preocupado com o que Cristo fala de mim. Amém? Pedro, um dia, o mesmo Pedro tinha negado Jesus, um dia chegou para o sumo sacerdote e falou assim: rapaz, antes importa obedecer a Deus do que vocês, os homens, todo mundo aí. Não estou nem com isso não. Eu quero saber de Cristo. Eu quero saber da obra consumada dele. Eu quero saber do descanso que ele tem para a minha vida. Eu quero saber da herança que ele tem para a minha vida. Eu quero saber do direito que ele tem para a minha vida. Amém, meu irmão? Efésios 6,16 diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. O que isso quer dizer? Que na igreja que Cristo é o alicerce, na vida de um cristão, na vida de um crente, na vida de um filho e de uma filha de Deus, que ela está firmada em Cristo. O que é estar firmado em Cristo? Você ouviu falar do que ele fez por você. Você creu e você falou. Isso é fé. A fé tem a ver com ouvir o que Cristo fez, crer no que ele fez e falar o que ele fez. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou, Senhor Jesus, Cristo o que ressuscitou, será salvo. Não é confessando o pecado que a pessoa é salva. Não é seguindo os ensinamentos de Jesus, ou os ensinamentos de Buda, os ensinamentos do fulano ou do Beltrano que as pessoas são salvas. As pessoas são salvas quando elas olham para Jesus e o veem como Cristo. As pessoas são salvas quando elas olham para Jesus e reconhecem que Jesus é o Cristo de Deus. E ela fundamenta a sua vida baseado no que Cristo fez e não baseado no que ela fez ou ela vai passar a fazer. Você ouviu isso? Ela fundamenta a sua vida baseada no que Cristo fez por ela e não naquilo que ela fez ou ela vai passar a fazer. Porque na minha caminhada de 18 anos de crente, de nascido de novo, quantas e quantas vezes eu já falhei, pequei, desobedeci, errei. E nos dias que eu errei, nos dias que eu fiz coisas erradas, eu perdi a salvação? Nos dias que eu fiz coisa errada, eu deixei de ser filho? João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade, exousia, em grego, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas foi da vontade de Deus. Salvação para Deus, como eu já falei, é se tornar filho e filha de Deus por meio de Cristo. Você que é pai, você que é mãe, o dia que teu filho errou, desobedeceu, falhou, ele deixou de ser filho? Não. Que dia que ele se tornou filho? O dia que ele estava bonzinho. Não, o dia que ele nasceu de você, ele se tornou filho. E na caminhada, que tenha 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, falhou, errou. Meu pai e minha mãe estão aqui, eu falhei muito, errei muito, entristeci muito, decepcionei muito. Mas em nenhum momento nas minhas falhas e decepções e desobediências, em nenhum momento, eu tive o meu nome riscado no cartório. O meu sobrenome foi tirado. Não tem jeito, que é o sangue. O dia que você se torna filho de Deus, o dia que você é salvo, você se torna filho de Deus. E filho é filho para sempre. Ah, pastor, mas eu conheço fulano que estava na igreja, agora está descambado, desviou, está lá no mundão. Deixa ele lá. Ora por ele. Intercede pela vida dele. Se ele é filho, ele volta. Nem que for no último suspiro, ele volta. E ele não é filho seu, ele é filho do Senhor. Cada um cuida do seu. Amém? Então, ponto final. Deus não nos chamou para sermos juízes. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Está falando de dinheiro aí não. Está falando, você está julgando? Então eu vou julgar pesado você.
Você está condenando? Então vai ser uma medida recalcada, sacudida e transbordante de acusação, de condenação sobre a tua vida. Você está afim disso? Eu sei que não está. Então não julgue. E muito menos condene. Ah, meu fulano, deixa o fulano lá. Se ele é filho de Deus, o pai dele cuida dele. Você já tentou corrigir filho de alguém? Mas ele está errado. Ele tem pai. O pai cuida dele. O pai corrige ele. Eu não sou pai de ninguém. Pastor, você não é meu pai? Não, sou não. Deus é o seu pai. Eu sou irmão teu. Só isso. Quando você nasce de novo, você tem a revelação de que Jesus é o Cristo. Você se torna filho. Você recebe uma autoridade. Você recebe poder de filho, direito de filho, herança de filho. Esse texto diz que embraçando sempre o escudo da fé, não é o escudo das obras, é o escudo da fé. O que é a fé? É saber o que Cristo fez por você. É saber da obra consumada de Cristo e não das suas obras em favor do reino de Deus. Um dia eu vi um pastor falando, não esqueci mais, porque eu achei fantástico. Ele disse assim: as pessoas, os homens, os seres humanos, eles confiam mais nas suas obras para Deus do que na obra de Deus para eles. Nós sabemos, às vezes, eu sabia muito das minhas obras, eu sabia muito dos meus feitos, eu sabia, porque hoje eu fui na igreja, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, dizimista fiel. Esses dias, até sexta-feira, eu estava comentando, esse dia estava eu e a Thelma andando de carro, no carro da frente estava escrito assim, ó: eu sou fiel a Deus. Falei, Jesus, deve ser uma benção um homem desse. Isso daí deve ser uma coisa extraordinária. Sabe? Um homem cheio de obras, cheio de feitos. Tem tanta obra, tem tanto feito, que esquece do feito de Deus, da obra de Deus. Ele se fundamenta naquilo que ele tem feito e não naquilo que Cristo fez. E aí quando o diabo vem atacando, com pensamentos, com sugestões, com medo, com insegurança, quando essa pessoa falha e ele acusa, aí não tem escudo nenhum. Porque não é um escudo de fé, é um escudo de boas obras dele. E aí? Aí é atacado, aí sai da igreja, aí está todo detonado aí, por quê? Cadê o bom pastor? Moço, vem para cá, não tem nada a ver com isso não. Não, mas eu errei, tudo bem, meu irmão, você errou. Deus te ama da mesma forma. Ah, pastor, então não tem problema errar, tem problema pecar? Pergunta para o filho pródigo se foi bacana viver longe da casa do pai, disputando comida com os porcos. Ele já teve a punição dele, ele já teve o pagamento dele lá fora. Ele não precisa do meu, não. Ele não precisa do meu julgamento, não. Ele não precisa do nosso julgamento, não. O que ele precisa é de uma mão estendida, falando assim, vamos voltar, vamos caminhar. Talvez o seu erro é diferente do meu, mas eu também não sou perfeito, não. Amém, meu irmão? Nós precisamos dessa vida nova de Cristo em nós. E essa vida, ela não vem com Jesus vivo, ela vem com Jesus morto, o Cristo. A obra de Deus, ela foi concluída, a lei, ela foi cumprida, não enquanto Cristo estava vivo, mas depois que Jesus morreu, ele cumpriu a lei não com seu nascimento. Os evangelhos, eles foram escritos enquanto Jesus estava vivo. Os evangelhos são relatos de um Jesus vivo. A lei foi cumprida não no nascimento de Jesus, mas ela foi cumprida quando Cristo morreu e ele ressuscitou. O Novo Testamento, a nova aliança, firmada não mais no sangue de cordeiros e animais do Antigo Testamento, ela se cumpriu, ela começou de fato, não foi com o nascimento de Cristo, mas foi com a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia diz que ela foi firmada segundo no sangue de Jesus. Quando que o sangue de Jesus esteve em cena? Quando ele nasceu, não, mas quando ele morreu. Por isso que a gente às vezes lê algumas coisas no Novo Testamento, nos Evangelhos, que pode trazer alguma confusão. Ah, mas se Jesus aqui está falando umas coisas aqui, parece que é do Antigo Testamento ainda. Sim, ele viveu no Antigo Testamento. Quando Jesus estava vivo, ele viveu debaixo da lei. Gálatas diz que ele nasceu sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo dela. Ele foi vivendo debaixo da lei e depois ele morreu, ressuscitou e resgatou aqueles que estavam debaixo da lei, a começar da minha vida.
Por isso eu vivo hoje baseado não na lei de Moisés, mas eu vivo baseado na graça e na verdade de Jesus Cristo. Não vivemos no ano 2017? O que é o ano 2017 DC, depois de Cristo? Depois que Cristo morreu, cumpriu a lei, depois que ele ressuscitou. E tem pessoas que estão pegando e extraindo coisas lá da lei de Moisés para aprisionar as pessoas hoje, as ovelhas hoje. Igreja não é termo de Antigo Testamento, igreja é termo do Novo Testamento. Igreja tem a ver com Cristo, igreja tem a ver com a nova aliança, igreja tem a ver com a morte e a ressurreição de Cristo, não tem nada a ver com a lei de Moisés. Amém? A igreja de Cristo, agora tem a igreja do um monte de gente aí que tem a ver com tudo. Pouca coisa com Jesus. Esse vídeo vai ter grande audiência, né, irmãos? Vamos continuar aqui o próximo versículo, por favor? De Mateus. Você é abençoado, porque você teve a revelação. Eu estou te dando autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer. Eu darei a ti as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra haverá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra haverá sido desligado nos céus. E então ordenou aos discípulos que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Não era a hora ainda. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, eu vou te dar, você que teve a revelação, você que sabe agora que eu sou o Cristo. Pedro, Marcelo, igreja, sal da terra, você que está em casa está entendendo? Quando você entende que Jesus é o Cristo, quando você entende que Ele é o cumprimento da profecia, quando você entende que não é mais baseado em você, que você é abençoado, mas é baseado no que Cristo fez, na revelação de quem Ele é, que você é abençoado, você recebe, o que você recebe além? As chaves do reino. Você não recebe as chaves do tabernáculo de Moisés. Você não recebe uma lista do que fazer e o que não fazer. Você recebe chaves do reino. Aquilo que você ligar, está ligado. E o que você desligar, está desligado. Essa palavra ligar não é um interruptor. Essa palavra ligar é atar. Aquilo que você atar à sua vida, ou na vida de outras pessoas, vai estar atado. E aquilo que você desatar, que você desligar da sua vida ou de outras pessoas, também vai estar desligado. A pergunta é o seguinte, meu irmão, o que você tem atado à sua vida? Pensamentos bons? Porque a Bíblia diz que os pensamentos de Deus, coloca para mim por favor, Jeremias 29:11. Os pensamentos que Deus tem para a minha vida, a meu respeito, são pensamentos de paz, pensamentos de me fazer prosperar, de fazer minha vida andar para frente. Olha o que está escrito, Jeremias 29:11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. O que você tem passado durante o dia pensando? É isso daí? Nossa, coisa boa, Deus está me curando, Deus está me prosperando, meu casamento está melhorando, minha empresa, meu trabalho está prosperando, prosseguindo, eu estou cada dia melhor. É isso que está enchendo a sua cabeça? Esse ano vai ser uma bênção, mas com essa coisa do lava-jato, mas você está fundamentado em Cristo, no que Ele fez, ou você está fundamentado na Dilma, no Temer e no próximo? Pastor, eu sei, respinga. Mas você tem lidado, essas portas do inferno, essas corrupções, essas coisas do mundo, elas têm prevalecido contra a sua vida? Ou você tem levantado o escudo da fé, o escudo baseado no que Cristo fez, e quando vem um dardo inflamado, vem um pensamento ruim, vem um sentimento ruim, vem uma notícia ruim, você fala, tudo bem, essa notícia existe, a realidade natural é essa, mas eu creio numa realidade espiritual. Não é nem num futuro espiritual, não, é numa realidade espiritual. Eu sei o que Cristo fez por mim, eu sei que Jesus é o Cristo. Eu sei o que Ele fez por mim, e baseado no que Ele fez por mim, o que diz lá que nós lemos? Porque toda arma forjada contra ti não prosperará, em juízo tua condenarás. Você tem falado? O que tem saído da sua boca? Jesus diz que o que o coração está cheio, a boca fala. Você tem falado palavras de fé, palavras da obra consumada de Cristo? Ou você tem falado palavras que todo mundo fala?
Está difícil, está complicado, cada dia está piorando. Esse ano eu achei que ia ser bom, mas a recessão continua. O que Cristo fez por nós, meu irmão, é fantástico, é definitivo, é glorioso, e nós precisamos assumir uma posição do lado dele, da obra consumada dele. Nós precisamos assumir uma posição de fé. E o que é fé, pastor? É crer no que Cristo fez e falar o que ele fez. Não é ficar pensando, não é ficar imaginando. Não, aí vem um pensamento que é ruim, que eu sei que não é de Deus, porque se é um pensamento que é diferente desse daqui, não é de Deus. Pode ser meu e com 99% de chance de ser do diabo. O que eu tenho feito com esses pensamentos, com esses sentimentos? Eu tenho atado eles à minha vida? Eu tenho atrelado eles à minha vida? Ou eu tenho desligado? Em nome de Jesus eu não aceito esse pensamento, que não é de Deus. Em nome de Jesus eu não aceito derrota na minha vida. Eu não aceito miséria na minha vida, não aceito enfermidade na minha vida, não aceito dor na minha vida. Mas baseado em quê? Quem que eu sou? Eu sou um filho de Deus, que foi comprado pelo preciosíssimo sangue de Jesus, que me tornei justo não pela minha obediência, mas pela obediência de Cristo. Mais alguma pergunta, diabo? Se tu és o filho de Deus, ele questionou Jesus, se tu és o filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. Jesus disse o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Meu irmão, a maior arma que existe para a minha vida e para a sua vida chama-se a palavra de Deus na minha boca, palavra de Deus no meu coração, a palavra de Cristo na minha vida. O que é a fé? Como é que a fé vem? A fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas pela palavra de Cristo. Quanto mais você e eu conhecemos a palavra de Cristo, mais o nosso alicerce cresce, mais o nosso fundamento aumenta. Quando a gente olha um prédio de 20 andares, 20 andares significam mais ou menos 60, 70 metros. Você pode ter certeza que para baixo deve ter uns 10, 15, 20 metros de fundamento. Quanto maior para cima, maior para baixo. Jesus disse que sobre essa pedra, sobre essa rocha, sobre essa revelação, eu vou edificar, eu vou construir a minha igreja. Eu sou a igreja de Cristo, você é a igreja de Cristo. A questão é que tamanho que nós somos. A questão é que nós queremos talvez crescer muito, mas sem alicerce, não vai crescer. Porque qualquer vento, qualquer tremorzinho tomba, racha, trinca. Então nós temos que crescer para baixo. Crescer em quê? Crescer na revelação de quem é Cristo, do que Jesus fez por mim. Saber na ponta da língua sobre os benefícios da cruz. Saber na ponta da língua sobre a obra consumada. Você está aumentando o seu alicerce. Você está aumentando o seu fundamento. Aí você vai sendo edificado. E vai crescendo. E vai orando em línguas e vai vendo mais revelação. E vai se edificando e vai mudando a sua vida. Irmãos, a igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. É uma igreja vencedora. Pastor, mas então a minha vida não está o que está faltando na sua vida. Eu vou te dizer algo que pode até te escandalizar. Na sua vida não está faltando. Eu preciso parar com esse pecado. Você pode falar, não, o meu problema não é pecado. O pecado já foi resolvido por Cristo. O meu problema de falta de crescimento é falta de revelação de que Jesus é o Cristo. Porque quanto mais Cristo existir na minha vida, menos espaço para a prática de pecado. Eu não estou tratando com fruto. Fulano faz isso, a minha vida eu preciso cortar isso na minha vida, cortar isso na minha vida, cortar isso na minha vida. Isso é fruto. Fruto de uma raiz talvez enferma, doente. Eu estou cuidando da minha raiz. Eu estou cuidando de Cristo, de me conhecer Cristo, de saber quem é Cristo, de saber da obra consumada. Porque aí os frutos, espontaneamente, naturalmente, sobrenaturalmente, eles vão começar a pipocar diferente. Essa laranjeira está produzindo laranja ruim. Toda laranja que sai é ruim, é podre. Vamos pegar a laranja e matar. Vamos ver se melhora. Não melhora. Vai lá na raiz. Às vezes é lá na raiz. A maioria das vezes o problema está lá na raiz. Vamos cuidar da raiz.
Vamos cuidar do alicerce, do fundamento da planta, da laranjeira. Aí de repente pode passar às vezes até uma safra sem produzir, mas quando começar a produzir, moço, laranja parecendo uma melancia. Pedro, você descobriu algo, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você descobriu que eu sou Cristo. Agora eu posso edificar a minha igreja na tua vida, através da tua vida. Não no teu nome, mas a minha vida na tua vida. A igreja de Cristo é uma igreja vencedora. A igreja de Cristo é uma igreja vitoriosa. É uma igreja que é atacada sim, mas as portas do inferno, os ataques do diabo não prevalecem. O que prevalece é Cristo. A igreja do Senhor é uma igreja que tem autoridade para atar coisas boas e desatar coisa que não presta. A igreja de Cristo é uma igreja que tem autoridade de Cristo para ligar em si pensamentos bons, ligar a saúde, ligar a riqueza, ligar a paz, ligar a prosperidade, ligar coisas boas para as nossas vidas, um futuro melhor, uma esperança melhor. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela recebe do que Cristo fez. Ela não depende das suas obras, mas ela depende exclusivamente da obra de Jesus, o Cristo de Deus. A igreja de Cristo é herdeira. A igreja de Cristo, ela é receptiva àquilo que Cristo fez por ela e para ela. A igreja de Cristo é fundamentada em Cristo. A igreja de Cristo é de Cristo e é para Cristo. A igreja de Cristo traz paz. A igreja de Cristo tem segurança. A igreja de Cristo tem confiança. A igreja de Cristo, por mais que ela trabalhe, que ela faça com excelência tudo, existe descanso, existe paz lá dentro.